Em um determinado dia, numa determinada época, foram tomar decisões com Jesus Cristo, enquanto ele estava ainda aqui na terra, a respeito de uma determinada lei escrita por Moisés. Na lei de Moisés, esta pessoa que apresentaram a Jesus, uma mulher que infringiu uma determinada lei, precisava ser apedrejada. E aí foram perguntar para Jesus o que ele achava, o que ele tinha a dizer a respeito daquela decisão. Ainda bem que foram levar aquela mulher na presença de Jesus, pois se assim não tivesse acontecido, com certeza ela teria sido morta, ela teria sido apedrejada. Jesus, depois de algum tempo, respondeu: aquele que se julga justo e sem pecado, que lance a primeira pedra. Esta passagem ou narrativa, ela nos deixa bem claro que em cada mandato, alguns modus operantes, eles podem ser alterados. E Jesus salvou aquela mulher, esta que é a verdade, Enquanto um majoritário dá as ordens, os demais subordinados procuram obedecer. A tendência é esta. Por isso devemos escolher pessoas para devidas posições sociais que sejam de boa índole, de bom caráter e uma pessoa honesta, para que, se agirmos assim, não venhamos nos queixar ou arrepender-se no decorrer dos dias de autoridade, de autonomia do mandato daquela pessoa. Observamos alguns momentos em que Jesus Cristo, sendo boca de Deus, porque ele era o próprio Deus, mas ele ensinava a lei do próprio Pai, falava para aquela multidão e em secreto dava detalhes para os seus discípulos. Um destes momentos está registrado no livro de Marcos, capítulo 4, e os versículos 11, 12 e o versículo de número 13. O versículo de número 11 diz assim: e ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Versículo 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Versículo 13, o último, E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as demais parábolas? Pois é, o reino de Deus, ele é revelado progressivamente aos pouquinhos. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Pois nem todos estão prontos para entender a verdade espiritual de imediato, de prontidão. Ainda no Evangelho do próprio Marcos, capítulo 13, o versículo 28, está escrito assim, observamos que ele fala sobre os sinais do finais dos tempos e a sua segunda vinda. Ele fala a respeito da parábola da figueira, e ela é usada como um exemplo simples da natureza, assim como as folhas da figueira indicam a chegada do verão, os sinais que Jesus mencionou indicarão que o tempo do cumprimento final, o DDJF, dia do juízo final, está bem próximo. Aonde você estiver e com quem você estiver, acautelai da perversidade. Boa parte dos noticiários hoje anunciam a aproximação de asteroides, tsunamis gigantescos e grande tremor da Terra. Isto provavelmente acontecerá. Cuidamos para que estes acontecimentos não nos surpreendam despreparados e percamos a oportunidade de sermos salvos por Jesus Cristo, da maneira que foi aquela pecadora que eu disse lá no comecinho que iria ser apedrejada. Se não tivessem levado ela a Jesus, com certeza ela teria sido apedrejada. E se nós, por vontade própria, não chegarmos até Jesus, não aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, com certeza também o nosso fim está decretado. Então, por isso, vamos ficar lá no Salmo 40, Esperar com paciência no Senhor, e com certeza Ele enviará o socorro, Ele nos defenderá e nos protegerá da morte eterna.